Glória a Deus. Estamos aqui nesta noite para a glória de Deus, né? Eu li o texto de Jonas, né? Capítulo 2, versículo 1. Às vezes a gente vai pregando sobre Jonas e diz que ele era um homem displicente na oração, né? Teve um momento que ele foi assim um pouco negligente. Mas o relato bíblico começa com Jonas não no monólogo, né? Porque a oração não é um monólogo. O que é monólogo? É só você, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é só uma pessoa que fala. A oração é uma relação de diálogo entre duas pessoas, entre você e Deus. Nós aprendemos na semana passada a oração, com Ezequias, a oração diante da afronta, no caso do rei Senaqueribe, né, que representou uma afronta. E como a gente aprendeu com Ezequias, mas em determinado momento Jonas, ele recebe de Deus uma incumbência. E a incumbência, irmão, nada menos do que pregar para um povo que era inimigo do povo de Israel, que era os assírios, os mesmos assírios, no caso que nós falamos, né, que no caso de Senaqueribe, né? Jonas foge dessa situação e a Bíblia diz que ele vai para outra rota, a rota da fuga. Quando ele está na fuga contra Deus, o próprio Deus se encarrega de trazê-lo de volta ao começo, aonde ele tinha partido. E o que me chamou a atenção é que houve uma tempestade e todo mundo estava numa situação angustiante. E eu vi lá que, irmão, quando o negócio aperta, numa situação de aperto, até as pessoas, cada um invoca o seu santo padroeiro. Não é verdade? Diz o texto que cada um dos tripulantes daquela embarcação, cada um invocou o seu Deus. Está lá no capítulo 1. Certo? Os marinheiros estavam temendo. Cada um clamaram ao seu Deus. Diz o versículo de número 5. Qual a atitude do profeta diante de uma calamidade ali local, um navio, uma embarcação que estava a pique? Ele só fazia, no caso aqui, ele foi pouco negligente, ou total, né? Foi só um pouco, foi negligente total, só fazia dormir. A tempestade representava um perigo para todos aqueles tripulantes, todo mundo ia morrer. Então cada um invocou um Deus. Na hora do aperto, a gente vai entender que nós precisamos orar quando estiver no momento de bonança. Porque só esperar orar quando estiver no aperto é mais complicado. E no momento do aperto, aquele que deveria estar orando para que o Deus que criou os céus, a terra e o mar pudesse acalmar o mar, repreender a ventania, só fazia dormir. Isso tem uma mensagem para cada um de nós. Glória a Deus. Eu sei que hoje a gente está trazendo assim uma simbologia, está num aperto. Não que estejamos em alto mar, mas estamos enfrentando uma turbulência. E diante disso, muitas das vezes nós procuramos um culpado. Nós até idealizamos um nome para classificar uma determinada autoridade. Fulano é o culpado, porque ele não fez isso e isso. Mas esse não é o caminho. O caminho é cada um desses tripulantes
no seu conhecimento sobre um Deus que eles tinham de Deus, alguns não conheciam o Deus que criou os céus, a terra e o mar, então ele fazia suas orações costumeiras aos seus santos padroeiros, mas veja que nada acontece, não acalma o mar. Foi quando o chefe lá procurou no porão, encontrou um homem dormente. Mas como é que você consegue ser tão insensível diante de uma situação de calamidade? Você está dormindo. Acorda! Parece que no caso aqui, o homem que não conhecia o Deus de Jonas, está trazendo uma mensagem de desperta, acorda, levanta, faz uma oração aí, homem. Invoca aí o teu Deus, rapaz. Aí quando Jonas abriu a boca, eu sou servo do Deus Altíssimo, que criou os céus, a terra e o mar. E, pelo amor de Deus, rapaz, tu está fugindo desse Deus, tu está na rota de fuga. Aí ele se faz um sacrifício. Aí eu achei interessante, o auto-sacrifício. Lançai-me ao mar. E quando ele foi lançado, irmãos, aquilo custou o preço, né? E ele, quando foi lançado, meu irmão, parece que tudo se acalmou, tudo voltou ao normal. Mas aí, nessa rota de fuga, Deus usa circunstâncias para levar os crentes que muitas vezes deixaram suas obrigações espirituais, para que eles possam voltar ao princípio, ao início, de onde eles saíram da rota de Deus, do caminho, da direção, do projeto, do plano de Deus. Então veio um grande peixe e tragou, engoliu o profeta. E aí vem muita gente, daqueles pessoal que gosta de ser muito racional, e diz, isso é impossível. Como é que esse homem, os ácidos gástricos, como é que ele ia respirar? Ele estava sufocado. Como é que ele ia escapar? Mas aí eu tenho que dizer que o próprio Jesus faz uma citação no capítulo 12 de 2 Mateus. Ele diz assim, olha, porque tem gente, 38, 39, tem gente que ora e Deus não responde. Porque a oração dele não é conforme o propósito de Deus. Estava lá os escribas e aqueles ditos fariseus fazendo um pedido para Jesus. Mestre, faz um sinal aí que nós vamos crer que tu és o Messias. Jesus disse, eu não vou fazer sinal nenhum. Chamou ele de incrédulos. Diz, olha, eu não vou dar nenhum sinal. O sinal que eu vou dar já foi dado no Velho Testamento. Pois assim como Jonas, o profeta, esteve no ventre do peixe 3 dias, importa que o Filho de Deus esteja 3 dias no seio da terra. Então Jonas foi um sinal para os ninivitas, capital da Assíria. Então o Filho do Homem irá passar 3 dias no seio da terra, e no 3º dia ele vai ressuscitar, glória a Deus, e ele será o grande sinal de que ele marcou aquela geração, confirmou que ele é o Filho de Deus, o Messias de Deus. Glória a Deus. Então vocês deveriam crer. Então, aquilo é um milagre. O que aconteceu com Jonas foi um milagre. Deus preservou Jonas, foi um milagre. O milagre se explica? Se milagre se explicar, não é mais milagre. Acabou, não deixou de ser milagre. O milagre só é milagre quando ninguém explica. Quando uma mente racional não consegue entender ponto por ponto. É coisa de Deus, é sobrenatural. Glória a Deus por isso. Então, tem um momento que Jonas fica assim, relutando com Deus, porque ele vai, né, depois. Aí a Nínive, irmão, o povo lá se converteu, o povo era ruim, pensa no povo violento, povo que só pensava nas coisas
feitiçarias. Mas o povo ruim desse se converteu, porque Deus é tão bom. Ele disse que ele tinha 120, como é que diz lá no versículo? 120 mil homens que não estavam discernindo entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então ele mostra aqui que aqueles homens, eles estavam sem o entendimento de Deus, né? E eu conversando com o meu amigo, pastor, ele disse que esse número reflete a geração seguinte. São pessoas, por exemplo, se os pais já estão ruins, imagine os filhos. Então esses 120 mil representavam uma geração que já nasceu no cenário de violência, no cenário de promiscuidade, já foram acostumadas a uma vida de promiscuidade. Os pais davam mau exemplo. Imagine a geração seguinte, como é que seria. Então Jonas ficou relutando. Aí teve uma hora que ele fez um pedido: não quero mais viver não, eu quero agora, ele diz aqui o versículo de número, capítulo 4, versículo de número 3. Peço-te, olha o pedido: ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Já pensou? Irmão, melhor é viver. Mesmo que o negócio seja apertado, mas viver é melhor do que morrer. Não é não? Mas parece que o profeta estava tão descontente com Deus e com a conversão dos ninivitas que ele ficou pedindo para si a morte. Deus atende um tipo de oração dessa? Tem oração que Deus não atende, porque essa oração não dá dentro do propósito de Deus. Mas o que nós vamos refletir nessa noite, eu poderia dar um exemplo do outro profeta, né, que pediu a morte para si, e novamente Deus não atendeu, Elias. Mas o profeta Jonas teve que desencadear aqui uma vida de oração no aperto. E o aperto foi aonde mesmo? Diz a Bíblia, o versículo 1 do capítulo 2, se você ler aqui, você vai perceber. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus. De onde? Das entranhas do peixe. Jonas está numa situação grave. Está correndo perigo de vida. Poderia até morrer. Mas ele ainda... Aquela experiência de sonolência, de pessoas acordaram ele voltou a orar. Ele voltou a pedir. Interessante, veja, que a oração de Jonas foi um verdadeiro clamor. Ele clamora ao Senhor. Ele gritou. Clamar é gritar em alta voz. Mas como é que estava a situação de Jonas? Numa angústia tremenda. Então muitas vezes a angústia bate na porta do coração das pessoas. Então esse é o momento que a gente reflete o problema, a circunstância não é boa. Mas eis aí, a chave é a oração do clamor. É a oração ao Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Não importa se o coração esteja apertado, angustiado, mas Jonas clama. Eu aprendo aqui com Jonas, que por mais difícil que seja a angústia do seu coração, por mais difícil que seja a circunstância que te aperta, por mais difícil que você esteja, mas lembre-se, este é o momento propício. Deus está te convidando para você fazer um clamor. Glória a Deus. Porque, irmãos, o clamor, a oração do clamor é a fuga. Quem sabe é a oportunidade do encontro com Deus. Jonas, no início do capítulo 1, ele manteve esse diálogo de uma tal forma que Deus tinha uma intimidade com ele, ao ponto de dizer: Jonas,
levanta-te, vai até Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia já subiu até as minhas narinas. Mas aí por uma questão que ele foi levado pela opinião, opinioso, ele desistiu do chamado. Deus estava trazendo ele de volta. Aí ele teve que passar por tudo isso. Angústia. A angústia no coração faz a pessoa ficar bem, como eu falei, né? Ela vai ter que desenrolar a questão da oração. E quando a gente a gente está só na bonança, não quer saber nem de orar, né? Fica só curtindo. Aí quando vem a angústia, meu Deus do céu. Aí Jonas clama: Senhor, na minha angústia clamei a Ti. Mas eu pude também perceber o sentimento de Jonas, no versículo de número 3, um sentimento de que ele foi abandonado. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. Ele está se sentindo como que abandonado, mas ele não perdeu ainda a fé e a esperança. No abandono, no isolamento, ele não perdeu a perspectiva que há uma esperança em Deus, que Deus pode ainda, assim como ele reverteu o quadro de Jonas, ele pode ainda reverter o quadro de muitas pessoas que se sentem abandonadas, que estão distantes de Deus. Deus está chamando novamente, Deus está chamando para perto dele. Glória a Deus. E nada melhor na vida, se tem uma coisa que a vida ensina, é a lição prática da vida, que a pessoa aprende mais do que 4 anos no seminário teológico. É a lição do sofrimento. O sofrimento, a angústia, o aperto. Ele estava apertado naquele ventre do peixe. Ele estava quase morrendo. Mas ele ainda está clamando ao Deus, o Deus do céu, lá do profundo, lá no coração dos mares. Parece que tudo está por água abaixo. Parece que não pode mais ver. Ele sente até saudades. Há um sentimento que brota no coração de Jonas, e ele reverbera isso na oração, ele pronuncia isso na oração. Ele diz assim, versículo 4, eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, mas todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Irmãos, há um anelo de Jonas de voltar novamente, de estar no templo, de estar em oração, de estar aproveitando o tempo. A vida é tão curta, a vida é tão passageira, a vida é como a lançadeira do tecelão, é como o vapor que aparece por um pouco de tempo, depois desvanece. A vida é passageira. Jonas perdeu alguns tempos da sua vida relaxado, displicente, dormindo, sem se envolver com o mistério, com a intercessão. Mas a angústia, o aperto, o sentimento de abandono, o sentimento de saudade em estar de volta no templo. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos estão percebendo a mensagem, né? Que Deus torne a trazer, porque o pior é quando a pessoa está numa situação que ela não sente mais vontade. Como Jonas no aperto, ele disse: todavia eu tenho uma esperança, tornarei a ver o templo da tua santidade. Glória a Deus. Ele espera voltar, ele espera que Deus possa mudar o quadro. Glória a Deus. Irmãos, esses sentimentos que são apresentados aqui é a oração em meio à tormenta, em meio ao desespero, em meio à angústia da vida, em meio ao desespero que toma de conta de muitas pessoas. Quando se vê
diante de uma situação irreversível, diante de uma situação temerosa, muitos abandonam ou então se inclinam, como diz aqui o texto. O Jonas vai citar que aquele no versículo 8, por exemplo, os que observam as vaidades aqui são os ídolos vãos, deixam a sua própria misericórdia. Nessa oração de Jonas, no ventre do peixe, nós vamos entender que a situação pode estar realmente deprimente, a situação possa estar numa situação irreversível, mas Jonas tem uma esperança de tornar a ver o tempo da santidade de Deus. Esse sentimento que tem que continuar, porque se faltar, misericórdia. Quando nós vamos voltar a ter esse desejo, essa saudade, meu Deus do céu. Meus irmãos, quando as águas da tribulação, da turbulência estão na casa do vizinho, a gente está... Mas agora a gente já fica assim, né? Quando bate na nossa casa, quando acerca a nossa alma, aí Jonas está dizendo assim: as águas me cercaram até a minha alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Era um sentimento de que ele está no profundo abismo. Parece que ele não vai sair daquela situação. Assim como muita gente hoje está se sentindo oprimido, está se sentindo uma situação de angústia. Mas eis aí a oração de Jonas, com essas lições práticas de que nós precisamos clamar, nós precisamos lembrar de que há um Deus no céu que não perdeu o controle de nada. Até porque quando Jonas desce para Jope, desce para o barco, desce para o porão, parece que Jonas está fugindo. Aí Deus começa a mover as águas. Vem um vento contrário. O vento parece que é para derrubar todo mundo, mas o vento era para despertar Jonas. Acorda, irmão, levanta, dormente, invoca o teu Deus, estamos desesperados. Jonas é lançado nas águas, Deus prepara o peixe. O peixe é o veículo pela qual Jonas está indo na direção errada. Deus diz: venha para a direção certa, Jonas. Glória a Deus. A turbulência foi o meio pela qual Deus queria comunicar-se com Jonas. É ruim, hein? A gente quer ouvir a voz de Deus quando está tudo normal. Quando a gente está indo para a igreja, quando as coisas estão normal, a saúde. Mas no meio da turbulência, Jonas teve que relembrar a questão da oração como um fator importantíssimo. E não pode faltar. Glória a Deus. Porque quando todos os homens estão desesperados, estão clamando aos seus padroeiros, mas há um Deus no céu, pela qual a igreja clama. Glória a Deus. Água, por favor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ainda dizer para vocês, no versículo 6, né? Ele diz: eu desci até os fundamentos dos montes. Ele está descrevendo o seu estado. Senhor, eu estou aqui na pior. Eu estou aqui quase que morto. Eu estou aqui no desespero. Eu estou só descendo. A minha vida tem só de descida, né? A recaída espiritual. Então desceu até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Então ele está apresentando a sua situação. Lembra da lição passada que eu falei da administração? Que você, não, foi na escola dominical, né? Que você tem que orar por você mesmo. Orar pela sua própria vida. Para que você possa não ser sucumbido com as turbulências, com as tribulações, com as angústias da vida. Glória a Deus.
Mas enfim, quando Jonas estava achando que tudo estava desfalecendo, parecia que tudo ia por água abaixo. Foi aí que ele estava lembrando do Senhor, do compromisso, do chamado, do envio. Deus estava trazendo à memória de Jonas, passando um filme na sua cabeça, lá do início, quando Deus falou com ele. Deus estava tentando trazer Jonas para esse começo de tudo. E quando ele se lembrou de tudo, aí sim, entrou diante de Deus. Irmãos, olha, a oração de Jonas teve resposta. Vocês lembram de Ezequias, quando Ezequias orou? Eu estava relembrando hoje, que Deus falou para o profeta Isaías, para Ezequias: Ezequias, irmãos, tem uma palavra tão forte, né, que o pessoal lá era tão ruim, os assírios, eles não tinham dó nem misericórdia dos prisioneiros de guerra não, viu? Pensei nos prisioneiros de guerra, sofria na mão desse soldado assírio, te escapelava o couro de carne viva, e deixava os mortos assim, as cabeças, né, como é que se diz, o sepulcro exposto ao sol, para mostrar a sua ira para com os inimigos de guerra. Irmãos, o Senhor falou para eles, né, que a resposta de oração, estou falando agora de Ezequias, eu voltei aqui para a mensagem da semana passada, no capítulo 37, que eu lembrei dessa passagem, né, que Deus falou para ele, que está assim, ó, no capítulo 37, versículo 29, você vai copiar esse versículo aí, do mesmo jeito que ele maltratava os prisioneiros de guerra, sabe o que Deus disse? Por causa da tua raiva contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e farei você voltar por onde você veio. Volta para casa, bata em retirada. Então Deus estava respondendo a Ezequias. A oração de Jonas não ficou sem resposta. Não ficou sem resposta. Veja, volte para o capítulo 2 novamente de Jonas, e veja o verso de número 2, a parte final. Diz: na minha angústia clamei, e o que o Senhor fez? O Senhor respondeu do ventre do inferno. O Senhor me respondeu, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouvistes a minha voz. Aqui está, irmãos, a recompensa dos que oram. Lembrei-me de um patriarca, por nome Isaac, casado com Rebeca. E parece que todos os patriarcas tinham as mulheres tinham problema, né, de infertilidade. E sabe quantos anos o patriarca orou, Isaac, para que Deus abrisse o ventre de Rebeca? Nada menos, irmãos, que 20 anos de oração. Quando veio logo duas nações, Esaú e Jacó. Meu irmão, o texto diz que Isaac orou insistentemente. E lá vem duas nações, Jacó e Esaú. Glória a Deus. Insistentemente, depois de 20 anos, quem é que vai orar tanto assim, irmão? É claro que aqui aqui é questão de dias. Jonas está entre a vida e a morte. Jonas está como que no aperto, no acolcho. Mas ele tem a certeza que a sua voz estava chegando diante de Deus. Glória a Deus. Ele tem uma certeza aqui interessante, no versículo de número 6, né? Quando ele percebe que todas as coisas estão contra ele,
que tudo está se cooperando para que ele pudesse estar mais aí no aperto. Mas o clamor de Jonas fez com que ele dissesse assim, ó: tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, tu livraste. Jonas já estava pedindo perdão. Quem é que não pede perdão? No momento de angústia, ele podia até morrer. E ele disse: Senhor, eu não quero me perder, eu não quero ser apenas um crente evangélico, de fachada, de meia tigela, de medíocre, que só vai para a igreja, que só faz ler a Bíblia, mas que não vai entrar, que vai participar da perdição. Não quero isso não, Senhor, me perdoa, me ajuda, me sustenta, livra a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, glória a Deus. Aí no versículo 7, entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aí a oração está subindo, glória a Deus, o clamor do aflito está subindo. O clamor daqueles que estão no aperto, Deus está mandando o envio da resposta. Mas antes de Deus dar a resposta, Jonas abre o coração e diz: Senhor, se o Senhor ainda tem plano comigo, eu faço um voto aqui nesse aperto. Eu quero fazer um voto. Eu quero ser grato a Deus por toda a minha vida. Glória a Deus. Irmão, olha aí, ó. Versículo 9. Eu oferecerei sacrifício com a voz de quê? Do agradecimento. Isso aqui é para você nunca se esquecer, viu, irmã? Quando você se lembrar de uma situação que Deus te livrou, de uma enfermidade que Deus te curou, de uma assistência que Deus te visitou, de uma visitação que Deus te deu escape, para você nunca esquecer de sacrificar com a voz o agradecimento. Amém? Glória a Deus. Não faça como aqueles novos leprosos. Depois que foi curado, ó, tchau Jesus. Que nada. Volte para agradecer a Deus. Isso aqui, irmãos, é para nós, irmãos. A oração, dentro da composição do que é oração, ela tem dentro da sua composição ação de graças. Ações de graças. Ações de graça pelo que Deus já fez. Ações de graça por aquilo que Deus está fazendo. Ações de graça por aquilo que Deus ainda vai fazer. Mas não pode deixar de ter ação de graça. Aí ele faz um voto. O irmão sabe, né? O que votei, pagarei ao Senhor. Porque do Senhor vem a salvação. Senhor, se o Senhor tem plano comigo, eu estou aqui nessa situação, eu estou aqui dentro desse, como fosse o próprio inferno, eu estou aqui nesse aperto, mas se o Senhor tem plano com a minha vida, eu quero fazer um voto, eu quero voltar tudo de novo. Tem uns irmãos que dizem assim: irmãos, não é que Deus atendeu, irmão? Olha, o que Deus fez? Deus fala ao vento, a ventania. Deus origina ali uma turbulência no mar. Deus acalma o vento, acalma a tempestade. Deus acalma o mar. Deus prepara um peixe, que é o condutor pela qual Deus vai levar Jonas para Nínive? Ou não, Leia? Para o lugar onde ele tinha saído, Jope. Porque Nínive não é uma cidade marítima. Tem que começar tudo de novo, lá em Jope. Lá onde você partiu, você fez a coisa errada. Você fez a decisão errada. Começa tudo de novo. Já fez o voto. Vamos orar de novo. Vamos voltar. Meu Deus do céu. Irmãos, Deus está no controle da natureza. A Bíblia diz que o Senhor falou, o Senhor tocou, ministrou, coordenou, e o peixe vomitou a Jonas na terra, sã e salvo. Ele veio meio assim,
assim com mau cheiro, né? Meio sujo. Como diz, escapou, mas com a graça de Deus. Vou dizer isso não, porque... mas escapou. Com a vida. Com o voto de que a obra que Deus começou, a obra que Deus comissionou, a obra que Deus chamou, você não pode voltar atrás. É tempo, disse Jesus, é hora de realizar as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Glória a Deus. A noite para alguns já chegou. Misericórdia, que Deus nos guarde da noite do sono, da morte. A noite para aquelas pessoas que têm chegado à doença, é uma espécie de noite, a pessoa fica sem poder fazer nada, né? Mas essa oração, uma oração que mostra uma renovação do compromisso que Jonas tinha que ter para com Deus. Como também nós precisamos aprender com Jonas a oração, na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da angústia. Há um Deus de esperança, há um Deus que pode mudar a situação. A situação era irreversível. Irmãos, dos olhos, do ponto de vista do homem, você pode estar numa situação irreversível. Mas, como disse Lucas 1:37, para Deus, nada é impossível. Glória a Deus. Quando Deus toca, Ele tira o homem do fundo do mar, tira Jonas do ventre do peixe, Jonas foi como fosse uma ressurreição. Ele não morreu, ele estava ali numa sua sã consciente, mas estava oprimido, estava angustiado, mas não perdeu, teve que aprender a orar em meio à angústia. E assim que nós, nesta noite, essa é a mensagem para nós. Ninguém quer passar por isso não, viu? Pelo amor de Deus. Mas a gratidão nunca pode faltar na sua oração. O voto de compromisso de servir a Deus. Glória a Deus. A observância, como ele falou aqui, há muitos que estão observando as vaidades, os ídolos. Há muitos que estão confiando em ídolos. Ídolos não salvam ninguém. Interessante, esses ídolos vãos, as pessoas que fazem isso, eles deixam a sua própria misericórdia. Então é um tempo de que nós, como homens e mulheres, que precisamos aprender o exercício da oração. A oração de Jonas, ela tem essa lição para nós. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus nessa hora esteja visitando a todos aqueles que se encontram angustiados em seus corações, que se encontram desesperados da vida, que não tem mais saída, que a sua vida possa estar indo de mal a pior, a bancarrota, você possa estar enfrentando uma grande tempestade na sua vida, mas nessa noite, nós declaramos em nome de Jesus, que o nome de Jesus tem poder, para que você possa vencer essa batalha. Então entregue sua vida ao senhorio de Cristo nessa noite. Amém? Nós vamos concluir agora, orando, né? Por todos aqueles que nesta noite decidiram entregar o seu fardo aos pés da cruz. O fardo da dor, o fardo da enfermidade, o fardo da doença. Deus está aqui nessa noite. Ele te visita nessa hora. Abre o teu coração, confessa o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, concluir, né, nessa hora de oração. Está aqui a mensagem de Deus para nós. Avisar os irmãos que no próximo domingo nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical, a partir de 8h30. E à noite nós vamos fazer aquele culto da Santa Ceia, né? Os irmãos sabem que se os irmãos não podem vir todo mundo para a igreja, só a equipe, aos irmãos que puderem enviar, né, aquele quilo de mantimento para a gente fazer cestas básicas para os irmãos, na casa do irmão Milton,
ou você pode vir pela manhã, entregar aqui, depois ir para sua casa, ou mandar para algum irmão que está escalado. Mas estamos aqui, né? Domingo, à noite, fazendo a ceia. A ceia vai ser daquele mesmo procedimento, os irmãos vão ficar em casa, comprar o seu pão, o seu vinho, e vamos estar aqui dando aqui os comandos aqui, os irmãos vão tomar a ceia em casa, tá certo? Então nós não fomos liberados ainda, como vocês sabem, né? Foi 10%,